Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Garcia, eu tô aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar um tema bem interessante que é a questão do xamanismo, né? O que que é o xamanismo de fato, o que que ele se tornou, né? Bom, se você não é inscrito, se inscreve e curte aí. Se você quiser passar depois que você assistiu o vídeo para outras pessoas, compartilhe, me ajude aí a transmitir essas questões aí, reflexões, né? Mas se você, né, se sentir incomodado, se sentir ofendido, eu, né, digo uma coisa, cada pessoa tem sua verdade, seu processo, né? Então tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, a gente tem que ver quando a gente vai falar sobre xamanismo que a gente tem uma diferenciação, né? Porque assim, a gente tem o xamanismo real, né, que é aquele xamanismo que as pessoas estudam de fato e não tem um pilar só de prática, né? E tem esse xamanismo né, o xamanismo de Jesus que eu costumo brincar, o xadoidismo, né? Que é essa coisa purpurina, essa coisa de neon, essa coisa de quadro de Jesus brilhando, música New Age, blá blá blá, aquela coisa toda, né? E esse xamanismo tem algumas críticas, né? Então, assim, esse xamanismo, ele acabou se tomando forma, né, nas últimas décadas, de uma forma assim que eu tenho algumas críticas para fazer, porque não sei se é uma coisa realmente, como que eu posso dizer, uma coisa muito interessante de se praticar, né? Porque eu acho que, bom, cada pessoa, né, tem uma afinidade com uma coisa diferente, mas pelo processo que eu passei, eu vi muitas coisas ali, muitas lacunas, muitas coisas equivocadas, muitas formas de conduzir a coisa toda de uma forma equivocada, né? Então, assim, eu comecei com 18, hoje eu tenho 30, né? Então eu fiquei um tempo atrelado com alguns lugares e pulei fora e continuei independente, já tem muitos anos, né? Hoje eu tenho uma concepção completamente diferente da ayahuasca, de enteógeno no contexto geral, do que eu tinha quando eu comecei, né? Então eu amadureci muito a essas questões e hoje em dia eu tenho uma opinião totalmente diferente. Então, assim, quando eu comecei, eu frequentava os lugares e tal, e aí tinha essa maneira de conduzir as coisas que eu percebi que não era muito, né, interessante. E aí eu fui questionando com o tempo, né? Por exemplo, o primeiro item que eu tenho para falar aqui, né, que é essa questão da egrégora. As pessoas chamam, como é um trabalho xamanismo universalista, né, que as pessoas colocam, tem que tocar tudo, música umbanda, Hare Krishna, candomblé, celta, sei lá, folk, voodoo, tudo, tem que tocar tudo. Toca tudo, mistura tudo e joga tudo pra todo mundo ouvir. E aí tem que ter aqueles picos, né, alto, que é aquelas coisa toda e toda aquela coisa lá purpurina, né? E aí você chama um monte de egrégora. E aí o que que acontece? O cara incorpora no trabalho, porque você tocou uma música de umbanda, porque você tocou uma música de candomblé ou sei lá o que. E aí o cara incorpora e você tira ele do trabalho, porque você precisa manter a estética limpa do trabalho, porque não pode ter alguém interferindo, fazendo barulho, sei lá o que. As pessoas precisam ficar lá e tal, igual pedra. Aí você tira esse cara e dá banho nele, porque ele tem que sair do trânsito, porque ele está atrapalhando o trabalho. Aí eu pergunto assim, o que que é o xamanismo? Isso é xamanismo? Eu não tenho essa visão. O xamanismo real, você tem que passar pelo processo que você tem que passar. Então se o cara quiser ficar de ponta cabeça, ele fica. Claro que tem limite, o cara não vai sair batendo em todo mundo e você vai aceitar aquilo ali como um processo da pessoa, né? Não, temos limites. Mas assim, cada pessoa tem um processo diferente. E aí criou toda essa estética, né? Limpinha, essa coisa toda, do silêncio, blá 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 e tal. E eu fico me perguntando se esse xamanismo, né? O que que é isso? Você tirar um cara ali do transe que ele tá, né? E eu acho esquisito, né? Eu me questiono muito. E aí isso acontecia muito e tenho certeza que um monte de gente que vai assistir esse vídeo aqui vai se identificar com o que eu tô falando porque já viu isso. Já viu gente corporando sendo arrastado para fora do trabalho porque estava sujando o trabalho, né? Tava incomodando, sei lá o que. E aí muitas vezes as pessoas davam banho nas pessoas, né? Pra tirar o transe. Porque não sabiam lidar. Então assim, se você não sabe lidar, você não chama. Sabe? Entendeu? É uma coisa bem simples. E as pessoas não se tocam. E aí o que que acontece? Você puxa um monte de corda, né? Que são as egrégoras, um monte de coisa energética. E muita coisa às vezes nem bate uma coisa com a outra. Mistura tudo e joga pra todo mundo. E aí você não consegue, você não entende de nada que você tá colocando ali. Então eu acho muito complicado, né? Claro, eu não sou contra você tocar música no trabalho e tal. Quando você faz de uma forma bem
consciente, direcionada, com propriedade, você consegue atingir níveis aí de mudança, né? Positividade dentro do trabalho e tal. Mas dessa forma eu acho muito estranho. Então eu vejo que tem muita coisa que nem bate, que as pessoas acabam misturando e nem entendendo. Ou então coloca a música porque é bonitinha, mas não sabe nem o que o cara tá falando ali por trás e tal. E aí eu acho meio estranho, né? Esse é um dos pontos, né? Tem outro ponto que é a questão da pessoa que dá o trabalho não ter, né, experiência suficiente para lidar com aquilo, né? E, então a gente vê muita gente que é emocionada. Eu digo que são pessoas emocionadas, que são as pessoas que acabam incorporando o papel daquela pessoa que precisa mudar o mundo, dando chá para todo mundo e tal. E ela acaba incorporando esse papel, achando que é uma missão dela e tal. E a pessoa não sabe conduzir aquilo ali direito. Então você vê que essas coisas acabam acontecendo. E aí você chama um monte de gente. E aí você dá psicoativo para um monte de gente. E você só se baseia na sua fé. Ah, não vai acontecer nada porque eu tenho fé. E tal. Mas e aí? E as nuances das coisas? E aí os detalhes, sabe? Porque o que acontece? Essa coisa massificada, né? Essa coisa que as pessoas ficam indo frequentemente e tem que ter aquele, né, grupo gigante de pessoas e tal. Não tem como o cara olhar pessoa por pessoa. Muitas vezes a pessoa nem olha para quem chegou. Não dá nem tempo de ver porque é tanta gente. E eu fico pensando, como que você vai acompanhar uma pessoa que você deu um psicoativo com responsabilidade? Que essa pessoa, como que essa pessoa ficou depois do trabalho? Não tem como, muitas vezes, a pessoa acompanhar. E aí eu acho que é um desleixo, eu acho que é uma falta de responsabilidade, porque o cara vai lá, toma e vai embora. E aí? O que virou? Você não sabe direito. Muita gente não acompanha. Então é muito difícil essa coisa, né, gigante, grupal e tal. Eu acho que pra mim não funciona muito. Pra mim, né? Não é muito interessante. Porque você não olha direito com profundidade. E aí tem a questão da ficha de anamnese também, que as pessoas acabam se baseando só nisso. Então se a pessoa assinou que não tem nada, passou. Mas beleza, quem é aquela pessoa que chegou? Porque, né, muitas vezes o problema não é nem o que a pessoa tem no físico, ou não tem, né, ou o que a pessoa não tem. Muitas vezes é como, né, tá a cabeça da pessoa. Então como que você vai dar uma bebida para a pessoa que altera a consciência dela sem saber como ela está? Quem é aquela pessoa? Então acho que falta um pré-trabalho antes disso, né? De você conhecer a pessoa, de você ver quem é essa pessoa, e orientar ela e conversar e fazer alguma coisa antes, sabe? Acho que falta uma coisa antes, de fato, depois, antes do ritual, né? Então acho que é uma coisa que não acontece muito, né? E pelo menos eu sei que não mudou. E aí tem essa questão, né, da falta do cara ali ter um conhecimento a fundo, né? E aí tem a questão energética também, né? Que muita gente acaba não sabendo lidar com essa questão energética, porque mexe com muita coisa as pessoas não têm consciência do quanto mexe dentro da parte energética de uma pessoa. Vai mexer no seu físico, vai mexer na sua psique, vai mexer na sua parte espiritual, vai mexer absolutamente tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. As pessoas não têm essa consciência de que você altera algumas coisas dentro da pessoa que muitas vezes é imperceptível. Então tem que ter muita responsabilidade para trabalhar com isso, porque imagina só, de repente você pegar esse karma para você, não sei se é muito interessante, né? Então, às vezes a pessoa acha que ela está fazendo um bem, mas quem garante que ela está realmente fazendo um bem? Ou então embaralhando coisas na cabeça da pessoa, né? E não ajudando de fato, né? Então acho que é muito complicado lidar com isso sem ter realmente um conhecimento a fundo. E eu acho que a pessoa precisa ainda ter uma intuição muito forte para lidar. Não adianta ter só um conhecimento de prática. Eu acho que a pessoa tem que ter uma intuição muito forte para lidar com isso. Porque não adianta, né? A pessoa precisa enxergar além, né? A pessoa precisa sentir realmente quem é essa pessoa, será que ela está preparada ou não. Ver, né, nas entrelinhas ali a pessoa que vai tomar, né? Então você tem que conseguir ler a pessoa. Muita gente não consegue ler uma pessoa, não tem esse preparo, não tem esse conhecimento, não consegue realmente. E aí é onde acontece um monte de coisa. Então, assim, essa birra que eu tenho é por um monte de coisas, né, de processos que acontecem dentro, que acontecem as barbaridades. Né? Então a gente vê muita coisa acontecendo que não é nem noticiada, né? Muito mais coisas do que as pessoas imaginam. Então, assim, eu mesmo, particularmente, já vi umas coisas assim absurdas, né? Umas coisas absurdas, né?
ataque de obsessor dentro do trabalho, e os caras não sabiam nem lidar com aquilo. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, e o cara que tá ali de tabela não vai afetar ele? Vai afetar todo mundo. Então, né, é complicado você comungar em algum lugar dentro disso, né, dentro dessa coisa toda. E aí, essa questão da frequência também, uma coisa que é bem interessante. Eu sou totalmente contra essa questão da pessoa ficar tomando direto, direto. Quando eu comecei a fazer isso direto, isso vai mexendo em alguns pontos que acaba desregulando a pessoa totalmente, em questão de mediunidade, da parte energética dela, acaba te saturando, né? E aí é uma coisa bem complicada, porque chega num ponto que se você começar a frequentar constantemente, é, satura, você consegue chegar até uma parte, você não vai mais além daquilo. O que você for além é especulação mental. Isso é produzido pela sua mente, não é uma coisa mais além. Então tem muitas nuances que as pessoas não enxergam. Então você começa a deduzir coisas, começa porque você está forçando um processo. Porque eu acredito que assim, a ayahuasca é uma preparação para você viver o material. É uma, é uma abertura de consciência, né? Que você é como se você entrasse num portal, recebe informação, você volta para o mundo material. E não para você morar ali dentro. Não, você não vai morar ali dentro. Você vai receber informações e vai trazer para o mundo palpável, né? Para o mundo 3D. E aí você vai lidar melhor com suas questões e com essa abertura de consciência e se descobrir e redescobrir. Para mim é essa visão que eu tenho da ayahuasca. E não uma coisa que você vai viver lá dentro. Que é, quando acontece isso, é a famosa muleta, né? Que eu chamo. Que é quando você não consegue. E aí vai vir aquelas pessoas falar que não vicia, não sei o que e tal, beleza, mas se não vicia, por que a pessoa precisa tomar toda semana, né? Eu acredito que não tem essa questão, mas é uma coisa psicológica. Absolutamente qualquer coisa vicia, dependendo da situação da pessoa. Então a pessoa começa a utilizar como muleta. Então eu bato muito nessa tecla da muleta espiritual. É muleta. Você consegue viver sem isso? Se a sua resposta é não, então é uma muleta. Então você tem que se questionar muito. Quando eu comecei a bater com essas questões, quando eu estava no início, eu ficava revoltadíssimo, porque eu não queria aceitar. E aí quando eu fui entendendo o processo, eu fui né, compreendendo como funcionam as coisas de fato. Teve uma vez que eu encontrei um cara do Peru, ele era de uma tribo, sei lá. E aí eu tava muito emocionado naquela época, queria falar daquilo 24 horas, né? Você fica todo naquela energia, né? E aí o cara falou pra mim, você toma direto? O que você tá tomando não é ayahuasca. É qualquer coisa menos ayahuasca. Porque eu me preparo o ano inteiro pra tomar. E aí quando o cara falou aquilo, nossa, eu fiquei totalmente revoltado. Eu voltei pra casa bufando, porque eu falei, quem é esse cara pra falar alguma coisa, não sei o que. Porque realmente quando a gente fala a verdade e a pessoa não, né, não tá preparada, a pessoa realmente fica revoltada, né? Bate na ferida, né? E aí eu fui entender esse processo, né? De que você precisa de um tempo para respirar, você precisa transformar a sua vida para poder seguir para outro nível. Então não adianta você ficar batendo naquela tecla, usando aquilo ali de muleta, não vai te ajudar em nada. Ela só vai virar uma coisa rotineira, né? E você não quer transformar uma coisa sagrada numa, né? Numa muleta, né? Então acho que é muito sério isso, da pessoa tomar essa consciência em relação a transformar aquilo ali numa muleta, numa dependência emocional, espiritual, enfim, o que quer que seja. Então é muito sério isso. Então hoje em dia eu tenho uma prática totalmente diferente de quando eu comecei. Até porque eu não sentia mais necessidade. Quando eu pisei nisso, eu tinha o desejo de aprender a lidar com isso do lado de fora sem precisar de nada. De aprender essa dinâmica da força e de exteriorizar. Para quando a qualquer momento que eu precisar, eu me interiorizar e me conectar profundamente, sem precisar de nada. E a ayahuasca me ensinou isso. Eu aprendi porque a ayahuasca me ensinou. Então você se conecta com o espírito da planta independente se você tem aquilo ali na mão ou não. Para mim é isso a minha visão. E aí quando eu sinto mesmo um chamado bem forte, eu vou e faço e realizo um trabalho. Então não é uma coisa que é constante, é uma coisa que varia muito. Pode ser daqui um ano, daqui 2, 3 anos, é um chamado que eu sinto mesmo. Então acho que a pessoa tem que realmente se preparar antes para poder conseguir fazer um trabalho mais a fundo. E realmente depois que eu comecei a fazer isso, eu vi que a qualidade do trabalho melhorou 1000%.
1000%. Então um trabalho ele começou a abrir coisas que eu não imaginava nem de longe quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a entrar nesse processo. E hoje em dia mudou da água pro vinho, assim, eu tenho outro tipo de trabalho, outro tipo de profundidade, outro tipo de conexão, enfim. E aí hoje eu tenho mais uma coisa adaptada com as coisas que eu acredito, né? Então a gente vai se moldando, a gente vai amadurecendo. E aí a gente vai tendo que questionar essas coisas né? É interessante a gente divulgar isso porque muita gente frequenta e não se questiona, né? E eu acho legal de falar porque ninguém toca nesses assuntos. E por que ninguém toca? É estranho. São coisas sérias, né? Eu já ouvi absurdos ultimamente que eu falei, nossa, como que existe uma coisa dessa? Pessoas assim fazendo coisas horripilantes assim dentro de trabalho, misturando umas coisas, né? E colocando pessoas em risco, né? Isso que é o pior, colocando a vida de outras pessoas em risco. Então assim, eu já vivenciei muita loucura nesse meio, não tenho saudades nenhuma, muito pelo contrário, tenho, né, repelência e eu já vi tudo que eu precisava ver e hoje eu sigo independente. Mas, né, claro, cada pessoa tem uma opinião diferente, né? Às vezes a pessoa se adapta em algum lugar e pra mim não funciona dessa forma e tudo bem, né? Cada pessoa tem um roteiro aí de vida, um caminho diferente. Mas eu acho que a gente tem que se questionar o que de fato são as coisas e o que de fato são coisas impostas, são culturas erradas, são coisas que criaram ali e não é muito bem do que as pessoas colocam, né? Os termos que as pessoas utilizam, sabe? Então hoje em dia, até tribos que não tinham nem conexão com a ayahuasca virou tão comércio, tem essa parte também, né? Outra questão. Tem tribos que nem tinham conexão com a ayahuasca, mas como virou tão moda, eles absorveram isso e começaram a incorporar nos rituais deles. E aí é uma forma da galera ganhar grana. Então você vê que tem muita coisa que é muito de fachada. Então a pessoa tem que se questionar, né? O que está acontecendo no meio e como isso está se transformando em uma coisa estranha, né? Então acho que vale a pena a reflexão. Então é isso, pessoal. Eu volto aí para falar mais sobre isso, se vocês quiserem que eu fale e tal. E aí comentem o que você achou. Será que faz sentido? Não faz? Eu estou viajando? Não estou? Então é isso. Até mais.